percurso como testemunha de Jeová, ele começou quando eu era bebê, porque eu nasci nas Testemunhas de Jeová. Quando eu era mais novo, eu nunca me questionei realmente sobre as limitações das Testemunhas de Jeová, porque eu acreditava que era a verdade, que era a religião verdadeira, porque os meus pais sempre me ensinaram que eu tinha um privilégio de ter nascido nas Testemunhas de Jeová. Só com o tempo mais tarde é que eu comecei a ver que as coisas eram um pouco diferentes. Que eu comecei a entender a minha sexualidade. Para mim não fazia sentido de eu ter nascido com a orientação sexual que eu nasci e as Testemunhas de Jeová dizerem que isso era errado, que Jeová não gostava desse tipo de pessoas. Quando os meus pais souberam que eu era homossexual, foi um choque para eles. Eles achavam que era uma fase que eu estava a passar e não foi isso que aconteceu. Comecei a ficar dividido entre as minhas crenças e quem eu era. Na altura, lidar com essa pressão foi muito complicado. Eu cheguei a tentar suicídio 2 vezes. Pessoalmente, na minha cabeça, eu já tinha decidido que eu não ia ser mais Testemunhas de Jeová e eu saí em 2021, em março. Eu não tenho contato com a minha família. No início foi um pouco difícil, hoje não me faz muita diferença. Eu encaro como se eu fosse órfão de pais vivos, que é a maneira conforme eu aprendi a lidar com essa dor. Olá, Gabriel. Olá. Gabriela, pegando nesta última frase, sou órfão de pais vivos. Isto é das coisas mais tristes que eu já ouvi. Como é que se vive assim? Vai-se vivendo. É um processo que temos que aprender a lidar no dia-a-dia e também é preciso muita terapia com a ajuda de profissionais e é dessa maneira que consegue-se avançar, ir em frente e enfrentar esse tipo de dor. Mas há sempre com certeza aquela mágoa, imagino, de caramba, eles estão ali e não estão muito longe. E não há contacto. Tem uma espécie de saudade que não posso negar, não é? Porque a saudade sempre fica, mas a mágoa a gente aprende a lidar com ela. Eu decidi perdoá-los pela maneira, por mim mesmo, não por eles, porque eu conheço a posição deles, eu já vivi lá dentro, eu sei como é que funciona, mas eu aprendi a perdoar-me a mim mesmo e a avançar comigo mesmo, porque eu sei que é dessa maneira que eu consigo enfrentar essa dor. Teve que fazer esse processo também de se perdoar a si próprio? Sim, porque no início eu sentia-me culpado pela decisão que eu tinha tomado. Porque, querendo ou não, a gente avança com a vida, a gente culpa-se daquele sentimento de felicidade que a gente começa a encontrar e dizer, eu afinal sou feliz não sendo Testemunha de Jeová. E isso, querendo ou não, provoca um sentimento de culpa. Claro. E foi assim, com esse processo de terapia e de muito autoconhecimento, que eu consegui avançar. Então, mas vamos imaginar, e existem com certeza pessoas que nos estão a ver, que têm uma ideia do que é ser Testemunha de Jeová, já ouviram, sabem uma coisa ou outra, mas trace-nos assim um perfil, por assim dizer, um resumo do que é viver como Testemunha de Jeová. Tem várias restrições, várias regras. Como é que é a dinâmica? A dinâmica acaba por ser algo de muito fechado. Hoje, que já não sou mais Testemunha de Jeová, eu vejo as coisas dessa forma. Eles dizem que são um povo feliz e realmente entre eles são felizes. Hoje eu vejo que existe uma certa hipocrisia nessa felicidade, porque é só as aparências que contam. Eu sou feliz, mas ninguém conhece os meus problemas, ninguém revela realmente como é que se sente no interior. E os problemas, toda a gente enfrenta problemas, mas focalizar-se numa esperança que é a esperança que eles dão de vida eterna, que os problemas vão acabar, é como se estivéssemos a viver num sonho que nunca será realizado, porque é como se a gente tivesse que processar todos os dias, de dizer isto vai melhorar, mas o problema continua ali. Continua lá, é chutar para a frente um problema. Exato. Estou a ver que tem barba, hoje em dia. Sim. Isso não era permitido? Não, isso não era permitido, até recentemente eles atualizaram, agora já é permitido, mas não também vão permitido. Evoluindo enquanto religião? Sim, eu acho que eles evoluem para se adaptar um pouco às coisas. Embora não acho que isso seja muito correto, porque eu podia ter tido barba na altura e não o fiz porque não era permitido. Hoje eu acho que isso acaba por ser as atualizações que vêm vindo com o tempo. Por um lado acaba por ser, eles dizem que são novas luzes, são novos entendimentos que têm da parte de Deus, mas eu acho que isso acaba por ser um pouco hipocrisia também para se adaptar e não perder membros que acabam por ir embora por causa desses pequenos detalhes.
Que outros pequenos detalhes nos pode dizer, por exemplo, só para nós entendermos um pouquinho melhor? Natal tem? Não temos Natal, não temos Festas de aniversário. anos, nada. São coisas pequenas, mas que acabam por tirar a felicidade de detalhes e de momentos que poderiam ser vividos. Mas, por exemplo, enquanto criança, um miúdo, não sei, 8, 9, 10 anos, anda na escola, os colegas, o Natal, as prendas, as luzes, aquilo tudo, como é que é? Sentia-se isolado no seu cantinho por não participar também dessas festas, não ter as mesmas tradições? Sente-se uma diferença. A gente diz, eu sou diferente e tem alguma coisa que eu não entendo como criança. Eu não entendia realmente o porquê essa diferença. Eu sabia o que é que eu tinha que fazer, que os meus pais diziam-me não podes participar dos aniversários dos teus colegas, sobre o Natal também não podes desenhar árvores de natais, não podes dizer aquilo que tu queres para o Natal porque não festejas Natal. E são pequenas coisas que a gente vai se sentindo à parte. E aos poucos vamos sendo colocados à parte por nós mesmos, não pelas pessoas em si, mas nós é que acabamos por nos colocar à parte. São os próprios que se isolam. Exato. Sentiu uma diferença ainda maior quando vai, durante a adolescência, quando vão para a França viver? É pela idade da adolescência que sentiu um bocadinho mais distante dos seus pares, por assim dizer? Sim, o facto de eu ter começado a adolescência no momento em que eu fui para a França também teve influência. E o facto de ser uma nova língua, uma nova cultura, acabou por... Também não ajudou, não ajudou em nada. E em França, o facto de eu não saber falar francês também dificultou muito as amizades que eu poderia fazer. Claro que, mais uma vez, teria que ser só amizades dentro das Testemunhas de Jeová. Não podia ter amigos fora? Não é aconselhado, porque, segundo as Testemunhas de Jeová, amigos que a gente vamos fazer fora das Testemunhas de Jeová são pessoas que podem nos desviar e que vão nos fazer perder as crenças as crenças das Testemunhas de Jeová. Tem 2 irmãs? Sim, tenho uma irmã mais velha com 18 anos de diferença, a outra eu tenho 14 anos de diferença com ela. E eu cresci sem ter contato com a minha irmã do meio, porque ela deixou de ser Testemunha de Jeová quando eu tinha 6 anos, então foi uma irmã que eu nunca tinha conhecido até recentemente. E sei que a certa altura tinha até pesadelos com a sua irmã. Sim, a minha mãe contava-me que eu tinha pesadelos que ela estava a ser destruída no Armagedon. Eu não me lembro disso, mas a minha mãe contava-me que eu acordava durante a noite a gritar, que eu tinha pesadelos, que eu tinha sonhado que a minha irmã tinha sido destruída. E o que é que lhe diziam sobre essa sua irmã? Como é que explicavam a uma criança de 6 anos que agora a tua irmã casou e já não tem nada a ver connosco, não falamos com ela, não participa em nada, acabou a ligação? Eles diziam que ela tinha desobedecido a Jeová, que ela tinha feito coisas erradas e que por isso eu não devia falar para ela. Que era por amor, para ver se ela voltava um dia a ser Testemunha de Jeová. Portanto, cortam as ligações por amor? Sim. Isso faz-lhe algum sentido hoje em dia? Não, porque hoje, depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento na área da psicologia, eu vejo que isso não é amor, isso é manipulação. Se só tem contacto contigo se tu voltares. Tem o se. E o se, isso não é incluído no amor. Há sempre uma moeda de troca. Exato.